Bem-vindos, amigos e amigas reparadores desse nosso Brasil. Eu sou Rômulo Galvão e André, estamos aqui na 4ª temporada do Oficina Brasil Podcast. Esse podcast que está dando muito o que falar, é reparador comentando, é a indústria falando. Pô, tá sendo muito legal essa experiência, André. Isso aí, Rômulo. Estamos aqui na 4ª temporada, né? Sempre trazendo informações super relevantes do nosso setor, trazendo as tendências, né? E sempre, enquanto Oficina Brasil, buscando trazer o próximo passo para o nosso amigo reparador, né? E tem dado muito feedback, a turma pedido, né? Comentado. Então, turma, não parem aí de comentar, dar sugestões, que é a forma da gente melhorar a cada dia. É isso, André. E a gente tem, né, publicado nosso conteúdo nos nossos canais, YouTube, Spotify, Instagram, né? E é muito bacana porque essa história surgiu para a gente contar a história, né, dos nomes e das marcas que movimentam o setor do aftermarket no Brasil e no mundo, né? É isso aí. E não vai ser diferente hoje, né? Total. Né? Essas marcas que os amigos reparadores usam, conhecem, são apaixonados, e saber quem está por trás delas, né? Saber as histórias, porque no fim, atrás de uma grande marca, tem pessoas e tem um trabalho consistente por trás, e conhecer essa história, sem dúvida, não só traz a paixão, mas também pode ajudar o nosso amigo reparador. Né? E hoje nós estamos aqui com o Rubens, né, da marca Schaeffler, super conhecida aí por todo o mercado, né, por todos os amigos reparadores. Ele que é o vice-presidente sênior da Vehicle Lifetime Solution da América do Sul. Né? Até o conceito, né, novo que trouxeram, né, da vida longa aí ao carro, é muito bacana, né, da gente ver o papel, né, do reparador, né, nessa vida do carro, né, as 100 mil oficinas pelo Brasil mantém a mobilidade rodando. Né? Muito legal a Schaeffler sempre trazendo vanguarda aí. Rubens, obrigado por estar junto, obrigado pelo tempo aí. A gente sabe da agenda e do desafio que é tocar uma empresa desse tamanho na América do Sul inteira. Né? Obrigado por dedicar esse tempo aí para falar com a nossa audiência aí, com os 200 mil reparadores do Brasil que estão junto com a gente. Bom, obrigado. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês, né? Nós temos uma longa relação com a Oficina Brasil. Realmente é um prazer estar aqui. Rômulo, André, a gente já se conhece aí de alguns eventos que a gente faz junto, né? E realmente acho que a gente fazer um podcast voltado para o mecânico, acho que hoje a vida do mecânico não é fácil, a complicação da reparação automotiva é complicada, e quando a gente pode ter esse bate-papo aqui, acho que é bastante esclarecedor e vai ajudar muito no dia a dia deles. Um prazer estar aqui, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Que legal, Rubens, obrigado mais uma vez. E Rubens, conta um pouquinho assim, né? Eu sei que você tem uma trajetória impressionante, assim, né, do impacto e tal, mas conta um pouquinho de onde você veio, né? Como que foi ali, que escolhas você escolheu, o que você fez de formação, como que você chegou no mercado de reposição, como que você foi ascendendo nele para chegar numa posição tão relevante do nosso setor que movimenta. Conta um pouquinho aí dessa história aí, que sem dúvida vai gerar muita conexão aí com a turma. Não, com certeza, e história tem bastante, tá? Eu comecei na minha vida do trabalho trabalhando em banco. Né, lá nos anos passados aí, meados do século passado. E aí a coisa do automóvel sempre nos moveu muito na minha família, né? Eu sou filho, meu pai e minha mãe são portugueses, cara, e eu não sei porque tem alguns finais de semana, meu pai levava, somos 3 irmãos, eu sou o mais novo dos 3, e aí meu pai levava a gente para Interlagos, cara. Para assistir corrida de opalão lá. Então, assim, o negócio da gasolina começou a pegar forte ali na minha família, bastante forte nessa época. E o meu irmão mais velho, ele trabalhou na Magnete Marelli durante mais de 40 anos. Ele está aposentado hoje, mas ele trabalhou mais de 40 anos na Magnete Marelli. E quando eu estava na faculdade fazendo... eu sou economista, sou formado em economista, depois eu fiz pós-graduação em administração de empresas, mas quando eu fui procurar estágio, quando eu estava lá na minha universidade de economia, acho que eu estava no 3º ano, onde que eu entrei? Na SKF. Olha só. Né? Não foi em banco, não foi nenhum tipo de mercado econômico, mas eu comecei minha carreira, então, oficialmente na SKF como estagiário. Eu tive a sorte de, depois de uma semana, eu fui promovido para um analista de planejamento. Então, quer dizer, fiquei pouquíssimo tempo como estagiário. E aí eu trabalhei vários anos na SKF, né? Praticamente 8 anos, onde eu, num rápido espaço de tempo, vamos dizer assim, a SKF ela fez um movimento lá, né? Vamos falar nos anos 80, que foi a divisão do que era montadora
peças produzidas para a montadora do que era aftermarket. Criou uma divisão separada. A maioria das empresas hoje, como nós temos o VLS, que é uma divisão separada, né, da montadora, a SKF fez isso lá no final dos anos 80, né? Então, e para mim foi uma ótima experiência, porque aí a gente saiu de Guarulhos, onde era a fábrica da SKF, e veio para a Avenida Paulista. Porque o aftermarket era mais chique, né? Então a gente veio para a Avenida Paulista. A gente só tinha um centro de distribuição, mas o escritório era na Paulista. E aí eu virei gerente da administração de vendas, né? Só que aí, como nem tudo são flores, né? Lá nos anos 90 e alguma coisinha, teve uma crise global, uma das crises globais aí que a gente passou, né? E a SKF juntou tudo de novo. Né? Volta tudo ao que era antes, porque tem muita gente, muita duplicidade. E aí ela encerrou essa minha divisão. E aí eu fui para a Eaton. Minha segunda passagem, então, no mundo automotivo. Aí a gente já não sai mais desse mundo que mexe com motor e transmissão. A graxa já não sai mais. A graxa já não sai mais debaixo da unha. A graxa desde o Opala lá ficou. Palão, e era legal o Paulão, hein? Era o Paulão, né? Era o grande corredor lá, o Paulo Gomes, né? Era o corredor da época lá, bem legal. E meu pai tinha um Opalão também, então acho que era por isso que ele levava a gente lá. Mas, então aí eu fui para a Eaton. Na Eaton eu já entrei como responsável pelo aftermarket. A Eaton ela era uma empresa muito mais voltada para a parte de OEM, a parte das montadoras. Então, praticamente eu desbravei ali o Brasil e era uma marca importante de transmissão, né? Transmissão de trator e de caminhão, na época, era produzido pela Eaton. Não tinha ainda a linha leve, que era separado, era a Clark, né? Depois a Eaton comprou tudo. Eu fiquei lá acho que uns 5 anos e aí eu tive uma oferta de trabalho que foi bastante legal e um desafio enorme para a minha carreira. Foi quando eu fui para a BMW. A BMW no Brasil, ela tinha um importador, né? Não era a empresa BMW do Brasil, era a Regino Import, não sei se vocês lembram dessa empresa, mas ela decidiu montar uma empresa, uma filial no Brasil, como a maioria das montadoras hoje tem, né? As suas filiais oficiais no Brasil, né? Então, para mim foi uma experiência enorme. Primeiro, que eu estava responsável pela parte da reposição das peças para as concessionárias e tudo mais. E segundo, que nós tivemos que montar um centro de distribuição do zero, equipe do zero, a parte de importação. Montamos uma empresa praticamente começando do zero, né? Então, foi uma experiência muito importante para mim, que eu acho que eu nunca viajei tanto para a Alemanha, foi aí que eu comecei a ter mais contato com os alemães, né? Eu nunca viajei tanto para a Alemanha, que era o alemão vindo para o Brasil para montar toda essa estrutura, ou então era eu indo para lá para me capacitar e capacitar meu time. Mas aí também, né, foi uma experiência enorme, foi quando a BMW realmente começou a vender muito mais carro e eu tinha muito contato com as concessionárias, né, com os mecânicos das concessionárias. Então, como eu tinha já uma experiência no mercado de vender peças, né? Então, o que eu queria, vender carro é legal, mas nós temos que vender peças, né? Então, a gente realmente teve um bom trabalho com a equipe em todas as concessionárias e vender peças e acessórios foi um faturamento assim, cresceu absurdamente, né? Fomos até reconhecidos aí uma época lá da Alemanha, né? Acho que a gente nunca vendeu. O brasileiro gosta de acessório, né? Até hoje, né? Não importa que carro o cara tem, ele vai colocar uma roda. Agora não se usa mais colocar rádio nessas coisas, né? Porque agora é tudo mais lá, o cara já tem o CarPlay, né? Mas o cara comprava uma BMW com roda aro 18, eu já ia lá e botava na concessionária aro 20, essas coisas bem legais. Então foi um momento bastante importante. Além do business em si, né? Tinha toda a responsabilidade de atender as concessionárias, você não pode deixar carro parado, né? Nem o nosso reparador gosta de carro voltando na oficina deles, na concessionária é a mesma coisa. Sim. E depois a gente sabe que depois de um tempo, né? Que é o que acontece bastante no Brasil, saiu da garantia, aí vai para os nossos maravilhosos mecânicos. Então a gente começou a ter também contato com vários mecânicos importantes no Brasil para atender aqueles carros mais antigos da própria BMW. Então, quer dizer, não tinha aquele ciúme de que os carros têm que ser reparados só na concessionária, né? Então a gente falou, bom, a gente sabe que tem grandes mecânicas no Brasil que são fortíssimas em carros de alta gama, aí, vamos dizer assim, né? E aí no final dos anos, no início do ano 2000, eu recebi a proposta da Schaeffler. Né? Na época ainda era uma das nossas 3 marcas, né? Vocês estão vendo aqui na minha camisa, né? As famosas, eu chamo, meu pessoal gosta que eu falo bastante disso, inclusive fora do Brasil, nós temos a Coca-Cola aí dos rolamentos e da embreagem, né?
E era um desafio bastante grande, né? Porque ainda era só a empresa INA, era a INA Brasil. E aí, nessa época, existia um aftermarket, mas não era o foco principal da empresa, né? Então, era de novo, né? Montar uma estrutura, rede de distribuidores. Existia uma rede de distribuidores, mas era bastante fragmentada, não tinha muita regra no jogo. A gente tinha que fazer realmente uma estrutura correta, né, dos nossos distribuidores hoje, que são grandes empresas, né? Tem muitas empresas que faturam bilhões aqui, né? Hoje, estruturadíssimas, né? Se a gente falar nos dias de hoje, né? Todas têm uma auditoria por trás, essas grandes empresas de auditoria, tem SAP, como as grandes fábricas têm. Então, quer dizer, as empresas se profissionalizaram bastante. E na época, a rede de distribuidores da INA era bastante pequena ainda, vamos dizer assim. Alguns distribuidores desses que nós temos grandes hoje, já são distribuidores há muitos anos, mas a gente tinha que arrumar essa casa, né? A gente tinha representantes comerciais, depois eu sempre tive o conceito, né? Eu como profissional do mundo automotivo aí, de ter equipe própria, né? A gente, vamos valorizar, ter uma equipe de técnicos no campo, vamos ter a nossa equipe de vendas, vamos ter o nosso marketing, vamos ter a nossa linha de produtos, engenharia, do R&D, vamos pensar aftermarket. Sim. Né? A gente sabe que a vida do mecânico não é fácil. Então, a gente tem que facilitar a vida do cara. E como é que a gente consegue facilitar? Então, aí foi rapidamente, depois de uns 2 ou 3 anos, a Schaeffler, a família Schaeffler, né, comprou a FAG, que era uma empresa de mais de 100 anos, né, uma empresa alemã também, aí, fabricante de rolamentos. E a Schaeffler, naquela época, a INA, era uma empresa relativamente pequena, comprando um gigante que era a FAG, né? E depois da FAG já veio logo em seguida a Look, já fazia parte, né? Para quem não conhece a história da Look, né? Das nossas embreagens aí, ela foi montada pelo senhor Schaeffler e a Valeo. 50-50. E, se eu não me engano, acho que em 1999, a família Schaeffler decidiu comprar os 50% da Valeo, e aí a Look virou essas 3 empresas, virou hoje a Schaeffler, né, com esse guarda-sol aí, com essas 3 empresas embaixo, esses 3 monstros da indústria automotiva global, né? E a Schaeffler é uma empresa global em vários países do mundo. Hoje nós somos mais de 120 mil funcionários. Olha só. E por que 120 mil? Nós tivemos uma mudança extremamente importante há um ano atrás. A gente divulgou na mídia que a Schaeffler comprou uma empresa chamada Vitesco. Né? O que era a Vitesco? A Vitesco era uma empresa que pertencia à Continental, o Grupo Continental. A família Schaeffler, inclusive, tem ações da Continental. E a Continental decidiu fazer, eles chamam no jargão inglês, né? Não gosto muito de ficar usando jargão inglês, eles fizeram um spin-off, eles fizeram uma separação. Sim. Falaram, vamos pegar essa divisão aqui de eletrônicos, essas partes de sensores, e vamos separar do Grupo Continental. E quando separou, foi criada a empresa legal Vitesco. Legal. Essa empresa Vitesco estava disponível para venda. E aí a Schaeffler, que é uma empresa de metal, mecânica, muito voltada para o mecânico, para a parte mecânica das peças, como uma embreagem, como os rolamentos, ela sentiu a necessidade de, opa, agora é a hora, estamos tendo eletrificação, vamos dar um passo grande aí. Vamos pôr um pé aí. E aí foi um pé bastante pesado, porque a gente comprou uma empresa que era maior do que a Schaeffler. Né? A Schaeffler tinha seus... em quantidade de funcionários, a Schaeffler tinha já uns 80 mil. E a Vitesco tinha 40 mil. Mas em faturamento era quase assim, quase que dobrou o número. Então hoje, com a Vitesco, nós estamos aí passando da marca Vitesco, vai ser futuramente tudo, vai ser Schaeffler, né? Sim. Mas aí eu vou falar um pouco, quando a gente começar a falar um pouco mais de produto. Tem então esse monstro aí, hoje é um dos grandes players globais aí do mundo automotivo. A Schaeffler continua sendo uma empresa familiar. O senhor Schaeffler esteve aqui em abril do ano passado. A família vem aqui, né? A Frau Schaeffler, a senhora Maria Elisabeth Schaeffler Thumann, ela já não está mais no business, né? Já se aposentou totalmente. Hoje é uma empresa profissionalizada, né? Tem o senhor Schaeffler, o senhor Georg Schaeffler, que ele é o presidente do conselho, e tem um CEO global, né? Klaus Rosenfeld, que aí depois tem os nossos 110, 120 mil funcionários embaixo aí. É um monstro da indústria automotiva, muito ligado em tecnologia, altíssima tecnologia. Nós já estamos falando agora
de humanoide, né? Então a Schaeffler está investindo no segmento de humanoides. Caramba. Sejam humanoides para fornecer as peças para humanoides, né? A gente sabe que tanto na Ásia quanto nos Estados Unidos já existem humanoides, tem aquele cachorrinho lá que já faz... Vocês fornecem componentes para rolamentos e componentes eletroeletrônicos Olha. para os humanoides, não somente o cachorrinho, mas também o famoso humanoide mesmo. E a ideia é ter no futuro, né, para humanoides aí, como diz o Elon Musk, eu vi uma entrevista dele semana passada, todo mundo vai ter um humanoide em casa lá, para cuidar da vovó, do vovô lá em casa até. Então, assim, a Schaeffler está bastante forte no mundo da tecnologia, mas eu acho que é importante a gente falar, muitas empresas falam muito de eletrificação e de carro elétrico e tudo mais, mas a Schaeffler manteve seu pé pesado no mundo automotivo, fornecendo para todas as montadoras, caminhão, trator, carro, motocicleta, tudo que se move, avião, no mundo mecânico também. Então a gente sabe que existe uma parte eletrônica, elétrica importantíssima, e hoje a Schaeffler tem uma participação de mercado muito grande, inclusive nas montadoras, porque a gente ainda é grande fabricante de coisas mecânicas. Né? A parte do elétrico tem o mecânico aí, tem o né? mecânico também. Né? Muito legal, hein? Nossa, que aula já aqui na largada. E é interessante, né? Eu acho que ouvindo a trajetória do Rubens, né? E, pô, a gente sente essa paixão, né? De fato, tá no segmento há bastante tempo, né? A pergunta que vem assim, né? O que te fez, Rubens, ficar por tanto tempo, né? Seguindo dentro desse setor? O que mudou para você? Falou, cara, é aqui que eu vou ficar, porque... A gente poderia ter ido para outro caminho, né? Você decidiu não sair, né? O que te mordeu aí? Olha, eu acho que o desafio que a gente tem hoje, né, num país continental como é o Brasil, ou a própria América Latina, que quando você fala com os nossos colegas da Alemanha, a gente fala que eles estão lá voando no 747, e nós estamos aqui no arroz e feijão no nosso dia a dia. Entrar na Schaeffler e estar há tanto tempo na Schaeffler, eu estou há 25 anos, né? Eu vou fazer 26 anos em abril de Schaeffler. É o eterno trabalho de você treinar a gente, né? Então, assim, acho que eu não reclamo quando um funcionário da Schaeffler sai para outra empresa ou algum funcionário de uma outra empresa vem para a Schaeffler, porque isso faz parte. Acho que a gente está aqui para treinar a gente e fazer as pessoas andarem para frente, né? A pessoa entra como estagiário, depois ela passa para uma outra função, aí você incentiva o cara a fazer uma língua, aí vai, você tem que terminar sua faculdade, vai fazer uma pós. Então, assim, esse desafio diário nosso aí de contato com gente, né? Acho que não tem o que fazer. E uma empresa, nós passamos, inclusive, né? A nossa estrutura na América do Sul era de mais ou menos 100 pessoas. Nós montamos um centro, a gente tinha um centro de distribuição terceirizado até o ano 2024, por aí, final de 2024. E aí nós criamos o nosso centro de distribuição padrão global Schaeffler aqui na nossa terra Tupiniquim, fazer um negócio de primeiro mundo para atender o usuário final lá e para atender o mecânico. Então, assim, o que me move realmente de ficar, vamos dizer, bastante tempo foram, primeiro, os vários desafios, né? Falar que a gente está na zona de conforto, eu não me lembro muito bem dessa coisa aí, não. O que é isso, né? Primeiro que, como nós todos aqui temos uma meta de faturamento, o mecânico tem que entregar o carro lá bonitinho, bem feito o serviço, legal para o dono do carro não voltar lá reclamando. Todo mundo tem um desafio diário aí, né? Então, assim, o nosso desafio é grande lá no nosso legal, dia a dia. Rubens? Deu pra, em toda a sua trajetória, deu para ver o quanto você estava sempre procurando... Né, procurando inovações, procurando se jogando no desconhecido, né? Mudando de área, mudando de empresa, né? Você trouxe ali a trajetória do BMW que te trouxe outra visão. Exato. Né? Mesmo esses 26 anos de Schaeffler, deu para sentir o quanto esses 26 anos devem ter sido... Você viveu umas 10 empresas diferentes, né? Desde os 100 funcionários lá, né? Até essa confiança no setor e querer investir profundamente, né? Acho que isso é muito legal do amigo reparador ver, né? O quanto... Primeiro, né, a superação está em todos os elos, né? Todos. Desde quem está dirigindo uma grande empresa, né, esse desafio, esse correr atrás, né? Esse elemento que você trouxe, no fim é tudo sobre pessoas, né? Estou no automotivo e tal, mas cara, no fim é pessoas, né? E a gente ouve muito dos mecânicos assim, difícil, meu mão de obra. Falei, mas como é que você está cuidando do seu time aí, né? Como é que você está atraindo?
Não, aqui, meu, é casca grossa o negócio, né? Porque comigo foi casca grossa. Não, tá bom, mas, cara, cuida com mais, né? Carinho, né? Isso vai te ajudar, vai levar a sua oficina para outro lugar, porque tem muito espaço. A oficina é um lugar de muita tecnologia, né? E muito legal ver o quanto, né, você traz aí a Schaeffler como uma empresa familiar, né? Ainda familiar. Continental, né? Assim, familiar, né? Ou seja, devido às proporções, claro, né? Mas, pô, ali a oficina mecânica, muitas vezes um negócio familiar, mas que pode ir além, né? Que pode... e acreditar no nosso setor, né? De acreditar na mecânica, acreditar na reposição, né? Aqui nos mecânicos, investir neles, né? Então, dá para ver muito esse... E é um olhar interessante porque, né, conecta muito até com o nosso papel Oficina Brasil, né? Porque o nosso papel Oficina Brasil é ajudar o reparador, desenvolver o reparador, né? Que a gente entende a oficina hoje como um grande ativo, e esse ativo ele pode ser melhor utilizado, ele pode ter, né, um serviço prestado melhor, ele pode estar lucrando mais e, né, através de gestão, né, ter um pensamento diferente, né? Porque o reparador muitas vezes era um técnico que, né, resolveu virar um empreendedor, né, e ele precisa dessa ferramenta de gestão também ali, né, e de incentivar o time dele, né? Então tem essa conexão interessante, né, e pensar nas pessoas e desenvolvê-las, né? Muito bom. E Rubens, conta um pouquinho nessa linha aí de gestão, esse treinar, né, os mecânicos, conta um pouquinho do o que a Schaeffler está fazendo hoje, onde ela está mirando, né? A gente sabe o quanto vocês são relevantes aí. Conta um pouquinho desses iniciativas, programas, né, que estão super vigentes aí. Sim. Como eu falei, a questão do treinamento, né? Então, assim, a nossa equipe inteira, desde o início, lá atrás, né? A gente tem alguns dinossauros que nem eu na Schaeffler lá ainda, trabalhando há bastante tempo na empresa. Temos funcionários da empresa hoje lá que trabalham há 40 anos na Schaeffler já, né? E a gente sempre teve o foco... no treinamento dos mecânicos, né? Não adianta você ter um produto de qualidade, você ter uma fábrica maravilhosa, se você não está lá na ponta falando com quem instala a sua peça, né? O que a gente fez nos últimos anos? A gente aumentou a nossa capacidade de gente de campo, né? Então, hoje, dentro da nossa estrutura do VLS, nós temos hoje os técnicos que ficam sentados lá em Sorocaba e viajam ao Brasil inteiro, vamos dizer, viajam a América do Sul inteira, né? Que a gente está aí com foco na América do Sul. Mas falando de Brasil, nós temos 7 técnicos sentados em 7 estados diferentes do Brasil, no Sul, no Centro, no Sudeste e lá no Nordeste, que eles são responsáveis por estar o dia inteiro no campo, né? Eles têm os nossos carros identificados. Então, se um mecânico de alguma forma lá no interior do Ceará, ele tem um problema no carro dele, o nosso técnico chama ele, agora se a gente usa todas as possibilidades digitais possíveis, o Teams, o WhatsApp, telefone, a gente tem que usar todos os meios de comunicações possíveis e imagináveis, e esse técnico tenta resolver o problema do cara enquanto o carro está lá dentro da oficina dele. A gente já teve vários casos dos nossos técnicos tem que ir lá na oficina dar um help para o cara, porque às vezes o problema é um pouco mais complexo de ser resolvido e aí precisa da ajuda do técnico. Então, a gente sempre fortaleceu muito essa questão nossa com o mecânico, né? Como é que a nossa equipe interna de uma empresa multinacional, familiar, grande, enorme, como é que a gente resolve o problema do cara lá na ponta? Porque não adianta falar que você é grandão, que a empresa é linda, maravilhosa, você tem suas marcas aí, se você está maltratando o cara, e nós estamos vendendo um produto que é o seguinte, né? Comprar um carro 0 km é uma coisa maravilhosa, né? O cara sai da concessionária feliz da vida e tal. Aí depois você já tem um carro lá, os carros nossos, hoje a média hoje de idade dos carros no Brasil, estamos falando de 11 anos por aí, né? E tem carro com 40 anos de uso que está aí, né? O nosso scrap é relativamente baixo, o que é bom para reparação, né? Eu pego a Castelo Branco todo dia aqui, indo para Sorocaba, que a gente vê de 11, 13... com 40, 50 anos carregando telha lá de Itu para São Paulo, o negócio é impressionante. E esses carros têm que ser reparados, seja um carro mais novo ou não. Então, assim, e aí consertar o carro é uma coisa que dói, né, para o dono do carro. Putz, mas tem que fazer manutenção e tal. Então, acho que hoje o desafio maior, ou que tem hoje um mecânico, é assim, quanto tempo
eu consigo resolver o problema mais rápido desse... Se não é uma colisão, né? Colisão a gente sabe que é uma coisa mais complexa, mais complicada, né? Mas uma manutenção, né? Perfeito. Sei lá, tem que trocar uma embreagem, tem que trocar uma peça de motor, um pistão, um freio. O cara fala, eu não vou ficar andando de Uber 3, 4, 5 dias, eu preciso do meu carro, eu sou vendedor, né? Então, assim, a reparação não é legal, mas por isso que a gente tem que dar esse enorme suporte hoje na ponta. Então, nós temos uma equipe hoje estruturada, né? Nós temos uma área que é só para isso, né? Que tem uma área de IPM e assistência técnica, onde faz catálogo, toda a parte digital, catálogos eletrônicos. Nós vamos ter agora o OneCode, que vai vir nas nossas peças lá. É um tipo de um QR Code, onde o mecânico pode ir lá clicar, ele vai para a página do nosso Rap Expert, que carro que aplica, como que aplica, tem filme, tem vídeo, tem foto, tem tudo. Então, assim, o nosso foco, tanto que a criação da marca Rap Expert, né, que é Rap Expert em inglês, mas seria um especialista em reparação, a gente traduzindo para o português, né? Então, o nosso foco tá na linha de frente lá, por isso que a gente tem um grande sucesso, né? Temos o nosso 0800, que vocês conhecem bem, que dá um tremendo acessório também, um acesso dos nossos mecânicos de todo o Brasil aí ligando no nosso 0800, resolvendo uma série de problemas ali rápido, né? Então, assim, o nosso foco é realmente estar de olho aí no dia a dia do mecânico e, obviamente, né, como vocês já citaram, a gestão da oficina é extremamente importante hoje, né? É isso aí. E é interessante essa visão, Rubens, dessa agilidade, né? Porque no fim o reparador recebe, né, na média 4, 5 carros por dia, né? E ele não tem muito espaço, né? Uma oficina média vai ter 2 elevadores e tal. Se ele não tem agilidade no processo, né? E tem um lado do dono do carro, mas tem um lado do faturamento do reparador ali, né? Porque se ele fica 2 dias com aquele carro ali parado a mais, ele está afetando a última linha, né? Então, ter o suporte e a agilidade, né, para ajudar o reparador ali nesse momento, né, que é o momento onde do apuro ali, né, poxa, e aí não tá indo, né, faz toda a diferença, né? Isso a gente chama de tá na jornada do reparador, né? É isso. E tô entendendo que a Schaeffler tá na jornada junto com o reparador, né, super conectada, né? Muito até do que a gente mira, né, enquanto ser o parceirão ali, a plataforma do reparador, é isso, né? Como a gente de alguma forma pode facilitar ele chegar na solução, na informação, na hora que ele precisa, no momento que ele precisa, né? Para dar essa velocidade, né? Porque o grande desafio hoje da oficina é produtividade, né? Não aumentar... Cliente tem sobrando, né? Exatamente. No geral, né? E essa produtividade é que muda o jogo dele, né? Se ele de fato consegue ser mais eficaz, né? Medir o tempo de trabalho, orçar melhor, né? Ter ali os elementos... Os KPIs aí. Os KPIs, Putz, como que eu faço um orçamento? Como que eu meço a produtividade? Como eu gerencio o meu pátio? E tudo isso muito com a digitalização. Hoje em dia, né? Eu lembro de recente uma oficina que era daquelas mais antigas ainda. Putz, você perguntava para ele assim, como é que você sabe ali se deu o torque certo no cabeçote? Ele falou, não, o cara ali já faz isso há 10 anos, ele puxa, ele já sabe ali no braço. Né? O torquímetro é o braço. Mesmo essa oficina, ele falou assim, não, mas a parte de CRM aqui com o dono do carro, eu preciso de uma ferramenta, eu preciso digitalizar, porque eu passo um orçamento, depois eu não sei mais que preço eu passei, um cara volta pedindo ali, às vezes teve algum retrabalho, eu já não sei quando que ele foi. Então, mesmo essa oficina que hoje, na nossa visão, assim, já é quase que uma exceção, mesmo ela... Né, entendeu? Já que não tem mais como resolver essa complexidade se eu não tiver digitalizado, né? Se eu não tiver com uma ferramenta, se eu não tiver com processos, né? E o consumidor também está evoluindo, né? A oficina também tem mudado demais, né? A realidade da oficina tem mudado muito, né? As mulheres entrando bastante nas oficinas, né? As oficinas muito mais organizadas, estruturadas, né? Então, muito legal ver como, né, de alguma forma... A Schaeffler segue e é a transformação, né? E esses programas puxam essa transformação do setor, né? A questão da gestão acho que é extremamente importante, né? O que você falou hoje, uma oficina mecânica não é aquele modelo do passado que não tem nada a ver hoje, né? Inclusive, nós temos que incentivar os nossos queridos mecânicos aí a passar o bastão para seus filhos de uma maneira...
vamos estudar, né? Vamos se capacitar, porque o que a gente não quer ter, a gente vê que acontece em vários segmentos, a segunda geração, a terceira geração já não tem muito mais interesse naquele negócio do pai, né? O cara sujo, com a mão cheia de graxa lá, mas é a realidade da reparação automotiva. Um dos grandes sucessos da Schaeffler, tem números, né? Mas um deles foi de fazer uma empresa familiar profissional, né? E de ser atrativo, né? E sem dúvida deve ter tido várias etapas nessa jornada, mas é isso, né? Putz, como a nova geração, o dono da oficina ali, ele consegue atrair, né? E mostrar o ambiente, e mostrar para onde pode ir, né? E usar essa vontade do filho da digitalização, de buscar novos conceitos, né? Muito atrelados aí ao que o dono do carro pede, ele pode ser a grande transformação, né? E hoje, né, assim, uma oficina mecânica, algumas delas estão recusando muito carro, certo? Ele pega um carro mais antigo, ele consegue fazer reparação ali, freio, tal, motor, algumas coisas de motor, troca uma embreagem, beleza. Agora, quando chega um assunto mais complexo, pela falta de, às vezes, de conhecimento, treinamento, é por isso que eu reforço. Né? A Schaeffler investe muito no treinamento técnico, foram mais de 10 mil mecânicos treinados no ano passado. Legal. Né? Vocês sabem que a gente participa de várias feiras no Brasil, né? Inclusive eu tenho um acordo com os meus chefes, né? A gente não posso falar que eu tenho um chefe só, uma multinacional desse tamanho, nós temos vários chefes. A Schaeffler participa de várias feiras ao redor do mundo, participava de muitas mais. Hoje oficialmente são 4, né? Que é a Automecânica da Alemanha, a de Xangai, a Apex lá nos Estados Unidos e a Automec no Brasil. Sim. E eu consegui convencer aí esses meus chefes ou alemães ou aqui das Américas de que nós temos que mudar o nosso conceito de feira para aquela coisa de só mostrar produto e ter reunião com os clientes. Né? A gente já passou dessa fase, então já faz acho que uns 4 ou 6 anos das últimas Automecs. Primeiro foi na Automecânica da Alemanha, que lá não deu muito certo, que é o Espaço Super Dicas, que a gente chama, né? Que é super muito legal. Super dicas para super mecânicos. Então, você já está numa feira, que é um ambiente com muita gente, não dá para você fazer treinamento de 1 hora, que é o que a gente faz lá. Os nossos professores lá de Sorocaba viajam e fazem treinamento com os mecânicos, tal, vai a fundo no detalhe, trazemos os mecânicos para Sorocaba. Nesse ambiente de feira, a gente tem que fazer alguma coisa rápida. Então são 15 minutos. Então, super dicas para super mecânicos. Se os nossos mecânicos aqui visitando as nossas feiras ainda não participaram dos nossos treinamentos, vão lá que é muito legal. A gente participa hoje oficialmente, né, aqui no Brasil, da própria Automec, né, que é a maior feira da América Latina, eu diria eu. Acho que até maior do que a Apex lá nos Estados Unidos, né? A gente participa da Autop, da Autopar e da Autonor. Legal. Então, assim, vai de norte a sul e todos eles com menos espaço, não temos mais salas de reunião. Acabou isso aí. Vai os nossos grandes clientes, amamos os nossos clientes, maravilhosos. Mas a gente tem o nosso contato já o ano inteiro. Já fala com ele. Né? Então, assim, nós temos um espaço legal para a gente receber os nossos clientes, temos um espaço super legal para mostrar as novidades, onde os nossos técnicos vão falar com os mecânicos, vão falar, Vitesco, olha, nós temos agora sensor NOx, para linha pesada, né? O sensor que vai lá na saída, a antiga sonda lambda, né? Que vai agora nos caminhões Euro 5 e Euro 6. Então, o mecânico tem que saber que nós somos lá. E somos 99% equipamento original no mundo do NOx Sensor. Né? Então, assim, o mecânico tem que saber disso. Temos concorrentes hoje no NOx Sensor no Brasil. Temos concorrentes como temos em qualquer um dos nossos produtos aqui. Mas, assim, o mecânico tem que ter a consciência de que ele vai colocar esse produto para quem é especializado em linha pesada. O mecânico que é especializado em linha pesada tem várias opções, mas esse é o equipamento original, né? Com preço de aftermarket. Não é aquela coisa sem noção. E aí, a questão, então, dos super dicas é justamente isso, 15 minutos ali. Então, vai lá. Se você está trocando um atuador hidráulico e você não trocar esse o-ring aqui que custa 10 centavos, na hora que der aquela pressão lá, vai vazar óleo e o cliente vai voltar. Então, assim, são dicas das marcas Luke e Nafag e agora também a gente está incluindo a Vitesco. Então, tem toda a parte de transmissão, aquelas dicas importantíssimas ali.
toda a parte de INA, que é tudo que é de motor, né? Os elementos de motor, e a parte de FAG, que é toda a parte do undercar lá, da rolamentos em geral. Então, assim, esse espaço para o mecânico é bem legal e tem sido um sucesso tão grande que a gente, quando a gente está sentado lá na empresa fazendo como é que vai ser o Super Dicas desse ano na feira Autop, na feira Autonor ou na própria Automec. Vamos ter um espaço para X pessoas, dá para fazer, sei lá, 5 treinamentos por dia. Quando a gente vai para vida real, cara, vocês já foram em alguns lá, quando vai para a vida real, é cara lá fora, vem com a mulher, que às vezes ela faz a gestão da empresa, ela também quer saber, põe o fonezinho, vamos ouvir lá. Às vezes não sei se o meu marido está fazendo certo ou não, eu vou falar com ele. Então, assim, a gente muda o nosso cronograma lá de apresentações e aumenta o cronograma de apresentações. Legal, né? No sábado, então, aí vai até a feira acabar. Então, assim, é muita gente sendo treinada, que é legal, né? E muito acho importante. Que é simbólico isso, né? De como é uma empresa Schaeffler de renome e tal, tá de fato, a gente fala muito assim, né? Colocar o mecânico no centro. Né? E ali é simbólico, né? Você falou, tem um distribuidor, ele é super importante, eu falo com ele o ano inteiro, você tá super bem-vindo, mas eu tô tirando essa sala daqui, né? Para eu colocar esse cara aqui no centro e vamos junto cuidar dele, né? Acho que isso é uma mensagem, né? E no fim, muito do que a gente até acredita e até o nosso evento conecta, né? A gente materializa isso, né? Além de toda a nossa plataforma, que os eventos hoje em dia, antigamente o evento servia muito para você encontrar, né? Porque não tinha tecnologia. Hoje com a tecnologia, você não precisa, para encontrar não precisa mais. O evento ele acaba sendo um momento de experiência profunda, né? E um network profundo, né? A gente, no nosso evento lá, o mecânico sai com mais de 20 horas de conteúdo, né? Ele sai formado, né? A gente vê testemunhos de assim, segunda-feira mudou a forma com que eu gerencio o meu funcionário e falo com o meu cliente. Exatamente. Né? Por quê? Porque eu passei por uma jornada, né? Então é muito legal ver que a Schaeffler, mesmo num ambiente às vezes mais tradicional, né? E às vezes buscando vanguarda, né? Porque muita inovação ela está na margem, né? Ela está a próxima etapa, e não necessariamente a ruptura, né? Exato. E muito legal ver esse tipo de movimento, e a gente, enquanto Oficina Brasil, é muito que a gente busca, né? E ouve dos reparadores, recebe muito feedback, né? E busca essa transformação dele e essa conexão real, né? Essa conexão profunda com esse gente, público, né? Sem querer te interromper, já interrompendo, né? Além desse dia a dia ali onde o nosso técnico está lá dando aquelas dicas importantes, a gente traz influencers do mundo automotivo, né? Temos vários influencers, temos Dr. Carro, Bárbara Brier, tem o China de moto, para falar a linguagem deles também, né? E por isso que a gente faz dentro de uma feira, um treinamento de 15 minutos, porque mais que isso dispersa, o cara vai para o WhatsApp ou liga alguém. Então, assim, acho que esse tempo é bem importante, né? E assim, eu acho que a importância dessa comunicação com o mecânico é até para tirar alguns mitos e algumas coisas que acontecem no dia a dia dele lá da reparação. Eu vou te dar um exemplo clássico que aconteceu com a gente ontem, né? Dentro da linha Vitesco, como eu já comentei, nós lançamos a linha de NOx Sensor para a linha pesada, e agora nós também já lançamos em novembro do ano passado o TCU, que é a unidade de controle da transmissão. Então, hoje a Schaeffler oferece, dentro de uma transmissão DQ200 e DQ250, que é Volkswagen, a linha Golf para cima, que é a embreagem dupla. Então, a gente já tem a embreagem dupla, os atuadores, toda a parte digital que a gente não tinha antes. Agora nós temos a TCU, que é produzida pela Vitesco. Então, a gente tem tudo, né? Quando a gente começou a vender essa nossa TCU, ontem tivemos um caso específico, a gente estava num cliente fazendo uma visita, e aí, dentro da reunião, um cliente do nosso cliente falou: olha, eu não estou conseguindo comprar a TCU da Vitesco, da Schaeffler, porque eu preciso do número do chassi do carro, e tem uma que vem da China, que já vem codificada, tudo mais. Falei, opa, informação importantíssima. E nós somos equipamento original na Volkswagen e na Ford. Vocês lembram da transmissão Power Shift, né? Sim. Então nós temos hoje essa TCU, tanto para os Volkswagen quanto para o Power Shift. Chamei da sala do nosso cliente lá, chamei o nosso glorioso Sérgio Listoff, um dos nossos professores lá, que é o cara especialista em transmissão. Falei, Serginho, liga para essa Autopeças, porque o mecânico está com essa dúvida.
O mecânico é uma dúvida importantíssima. É. Será que eu vou comprar essa peça aqui, eu tenho que fazer uma codificação, alguma coisa? Já vem codificado ou não vem? Então, o Serginho ligou para essa loja de autopeças e aí se conectaram com o mecânico, Olha só. tirou a dúvida. Então, hoje, quem está recebendo esses carros Volkswagen com câmbio DQ 250, DQ 200 ou a linha Ford que tem o câmbio, a transmissão Power Shift, o TCU, né, a unidade de controle da transmissão da Vitesco Schaeffler, ela vem em branco. Então o próprio mecânico com os sensores lá, ele tem o codificador, né? Sim. Ele vai codificar aquela transmissão para aquele equipamento eletrônico e aí está feito. Então, não é o produto A, B ou C que já vem codificado com o número do chassi, não, isso é uma informação importantíssima de uma coisa eletrônica digital aí, né? Super interessante como o Rubens, né, na posição que você tem, quanto você, né, dá o exemplo, né? Pô, você pegou um caso desse, fala com o mecânico, chama o técnico e faz acontecer. E isso cria cultura, cria exemplo, né? E o interessante também, André, porque assim, no fim, estar próximo gera esse insight, retroalimenta, volta para o reparador, mas já pode virar uma próxima dica, né? Porque você está colhendo informação. Dica, né? Fala, pô, se essa é a dúvida de um, ela dúvida de milhares. Né? Então, como é importante estar próximo do canal reparador, né? De entender ali as dificuldades que ele está tendo. De ter informação da ponta de forma sistematizada, organizada, com método, com atitude, e, né, isso ser um ciclo virtuoso, né? E não basta só ouvir, né? Porque ouvir, a gente pode ouvir, mas o que a gente faz com a informação, né? Exatamente. Tem que ir até o fim, né? Tem que ir até o fim, né? Não, esses são vários exemplos, né? O dia que a gente tiver a oportunidade, aí a gente tem feito vários trabalhos juntos com vocês, né? Mas temos os nossos professores lá, né? Especialistas em motor, transmissão. Tem várias histórias, né? E o que acontece de legal nesses eventos que a gente faz, nessa conexão direta aí com o mecânico, muitas vezes o mecânico defendendo o nosso técnico. Nós tivemos um caso agora na Automec, onde tinha uma situação lá de um volante bimassa, né? O DMF, onde o nosso técnico lá falando que ele tem um ruído quando não está montado, na hora que ele monta lá na Fiat Toro, por exemplo, elimina o ruído. Um mecânico lá levantou a mão e falou, não, eu montei, continua fazendo ruído e tal. Outro mecânico foi defender, ele falou, não, você deve ter feito algum desbalanceamento lá na hora da montagem, porque não tem que fazer o barulho. Então, quer dizer, é muito legal a gente ver que tem os próprios mecânicos, né, que são grandes especialistas no que estão fazendo, né, conversando com outro mecânico que estava com uma dúvida também, né? Às vezes ele está fazendo alguma coisa errada, né? E ele se defendendo ali, né? Foi bem legal. E é interessante essa visão, né? O reparador, o mecânico, ele não está competindo com a outra oficina, ele, na verdade, vive em comunidade, né? Então, ele quer ajudar o outro, ele quer dar uma dica, né? E é muito também do que a gente enxerga, né? A gente tem um fórum lá muito bacana, onde, de fato, o mecânico lança uma dúvida, um problema que ele está tendo, outros mecânicos vão e ajudam. Já ajuda e já manda é uma coisa rápida, assim, uma coisa de... segundos, né? E você vê que muito também legal. Esse comportamento de comunidade também, ele é muito legal, né? E até gerando conteúdo relevante, né? Profundo, querendo ajudar. É muito bacana isso, muito bacana. Ô, Rubens, uma coisa que a gente não tocou aqui, e acho que a gente pode te dar a oportunidade de falar um pouco, o que são essas linhas novas, esse lançamento? O que a Schaeffler está trazendo de novidade aí para o reparador que você pode contar para a gente? Vamos lá. Eu acho que é legal também você comentar um pouquinho sobre isso. Como a maioria dos nossos mecânicos conhecem bem as nossas 3 marcas Look e Nafag, e a gente tem um DNA do aftermarket, né? Então, assim, da mesma forma que eu liguei para o Serginho lá, às vezes eu estou na rua, eu vejo um carro, eu já chamo o meu time lá, temos a embreagem, temos rolamento, temos isso, temos aquilo. Então, assim, a linha INA muito extensa na parte de motor, né? Nós estamos indo agora mais até, vamos ter no futuro uma linha já para veículos híbridos. A gente ainda tem hoje, você sabe que o veículo híbrido ele tem uma conexão lá, né? Da parte do motor, a combustão e depois, ou vice-versa, você está no elétrico e vai para combustão. Aquele chaveamento tem um produto, né? Da Schaeffler, da INA. A gente não tem ainda hoje no Brasil essa aplicação ou esses carros ainda que utilizam essa peça, mas o nosso DNA do aftermarket é justamente isso, né? Você ter dentro do nosso conhecimento técnico, de engenharia profunda que a Schaeffler tem hoje. Então, assim, a INA voltada totalmente para motor, né? Tudo que é polia tensora, correia,
parte de balancim continua fortíssimo nessas linhas aí, mesmo porque os motores a combustão continuam com força total. Eu acredito que no hemisfério sul aqui vai ser um pouco mais complicado você ter uma frota muito grande de carros elétricos. A FAG continua rolamentos, como sempre foi, rolamento de transmissão, rolamento de eixo, rolamento de roda, rolamentos de motor, e aí nas 3 marcas, né? Linha leve, pesada, trator, caminhão, ônibus, motocicleta. E a Look, né? Ela veio daquela tradição, né? Da embreagem já tradicional, e ela criou a embreagem dupla já há alguns anos, né? Vocês viram nas nossas feiras, já tem vários carros utilizando a embreagem dupla hoje, muita linha Ford, muita linha Volkswagen, carros japoneses, alguns já utilizam também a parte de embreagem dupla. É uma tecnologia extremamente avançada, né? Continua em produção, e agora nós estamos agregando a linha Vitesco, né? Então a linha Vitesco são uma série de sensores. É importante mencionar, né, que a gente começou, porque a Vitesco ela tinha um foco extremamente montadora, ela não tinha uma divisão de aftermarket potente como é o que a gente gosta de fazer, o nosso DNA. Tem carro na rua, tem uma peça ou não tem uma peça, né? Eles vendiam muito para a montadora. Sim. Então agora o que a gente fez? Pegamos todo o portfólio deles, que é enorme, é muito extenso. A gente pode, num dia, numa aula aí, mostrar a linha de produtos, é muito extensa. A gente falou assim, como é que a gente começa de uma forma ordenada, tendo o produto para entregar, tendo o catálogo com a informação correta. Legal. Então a gente decidiu começar pelo NOx. Legal. NOx Sensor para a linha pesada, né? Para os caminhões Euro 5 e Euro 6. Os Euro 6 usam... O Euro 5 usa 1 NOx, os Euro 6 usam 2 NOx. Sim. A segunda... lançamento nosso foi então a TCU, nada de controle da transmissão, e os próximos lançamentos serão bicos injetores da linha diesel e linha gasolina também, tá? Por exemplo, o NOx Sensor temos inclusive não só para caminhão, mas também para a linha Sprinter. Então assim, é uma linha nova, e o que é legal de você estar numa empresa multinacional, global, e quando uma família resolve comprar uma empresa desse tamanho, né? Foi feito agora o mapeamento do que é feito, que produtos hoje da Vitesco são produzidos ao redor do mundo. Sim. Eles têm várias fábricas no México. Na época que era da Continental ainda, eles tinham uma fábrica em Salto, que era na empresa da Continental ainda. Depois eles fecharam essa linha de produtos aqui. Só que a Vitesco, cara, ela tem o sensor do carro Flex. Sim. Todas as montadoras importam da Vitesco. De algum lugar do planeta, ou produzido na Alemanha, ou produzido no México. E qual que é a parte legal de tudo isso? Hoje nós temos a nossa planta de Sorocaba, né, com quase 4.000 funcionários, produzindo as 3 marcas, Look e Nafag, e agora nós vamos ter aí, a partir do segundo semestre, já a produção do sensor de carro Flex, produzido em Sorocaba. Olha só. Quer dizer, as montadoras agradecem, porque elas querem conteúdo local, conteúdo nacionalizado. 65% lá de... Exatamente. Né? Para nós é muito legal, porque nós vamos gerar emprego aqui, em Sorocaba, gerar emprego no Brasil e produzir uma coisa eletrônica. E o Flex é nosso, né? E o Flex é nosso. O Flex, esse é um ponto extremamente interessante, cara. Por mais que você explique para os europeus, assim, americanos também um pouco complicado, do carro Flex, eles não têm muito a noção de que você põe gasolina ou álcool, quanto você quiser, quer andar só com um, só com o outro. Eles não têm muito essa vibe nossa aqui, né? Vai ser tão bom que nem acredita, né? Exatamente, né? Exatamente. Pô, o Brasil fez um negócio tão bom assim, não é possível. Inclusive, né, voltando lá, o meu irmão da Magnete Marelli, eles foi um dos caras que fizeram aí essa legal, coisa da leitura eletrônica lá da Marelli na época, né? Fazendo propaganda do meu concorrente aqui, mas lá nos anos passados, né? Então, assim, o legal da Vitesco, né, é trazer para vários países onde a gente já tem as plantas da Look, da Ine e da FAG, começar a produzir made in Brasil, sensores como é o sensor Flex, e vários outros produtos virão no futuro, né? Então assim, e aí o mecânico vai ser atendido com produto made in Brasil, só, né? Muito bacana, né, André? Acho que no fim a gente pode ficar algumas horas aqui falando com o Rubens sobre toda essa estratégia, mas acho que a gente conseguiu ter uma boa percepção ali, né, do trabalho da Schaeffler, né? Acho que vai do macro, grandes linhas de produto, presente na oficina, a cultura, mas vai no detalhe, retroalimenta, né? Então, pô, muito legal ver isso, Rubens. Puta, muito legal. Mas antes da gente acabar, Rubens, a gente tem o nosso bate-bola aqui. Mesmo? São umas perguntinhas que são mais diretas. Surpresa! Legal.
Muito bom. Você puxa, André? Puxo. Boa. Rubens, o que foi um carro que marcou sua vida? Isso na minha vida pessoal, Pessoal, ou na vida pessoal, cara, meu primeiro carro, Qual que foi? Chevette 1980. Ah, Chevette 80. Boa, Chevetinho, legal. Os meus irmãos eram do tempo do Fusca ainda. Eu já sou um cara muito mais novo que eles. Já no 80. E o meu Chevetão 80 foi top, o cara. primeiro. E assim, e como eu falei no comecinho lá, né? Eu trabalhava em banco, fui estagiário em banco, então consegui juntar uma grana. Eu falei, não, o que você ganhar é teu e tal. Eu consegui comprar meu Chevette com 2 aninhos de uso. legal. Coisa mais linda, mas ó, fiz muito sucesso com aquele Chevette. E aí, meu, a parte legal da coisa também, né? Muda a roda, muda farol. Nessa época, meu irmão tava lá na DF Vasconcelos ou alguma coisa parecida com isso, fabricando o carburador. Legal. Troca o carburador. Troca, dá uma- Aí a gente sabe, né? Um amigo nosso fala, né? Um Chevette é sempre um Chevette, né? Mas aí trocava o carburador, não, porque agora vai andar mais, né? Putz, você imagina um Chevetinho andar mais, né? Ele gastava mais, né? Punha o giclê de Opala no Chevette, eu não andava nada, né? Mas assim, foi um carro que me deu, vamos dizer, muita alegria aí, cara. Foi muito legal isso daí. Depois eu tive um monte de carros, aí, mas... E falando por parte da empresa, né? Um carro que marcou a Schaeffler, ou a Look, vamos dizer assim, quando ela veio para o Brasil aqui começar a produzir, foi a embreagem da linha Volkswagen, né? Sim. Mas um carro que foi bem legal foi o Passat, né? Passat, não né? aquele Passat hoje, né? Aquele nosso Passat brasileiro lá dos anos 80 lá, né? o Passat. Foi um dos primeiros a fornecer oficialmente linha equipamento original, né? Então Legal. foi um carro também bem legal. E era um carro legal, né? Eu lembro que o desafio do meu pai com o Opalão dele era o Passat, cara. Ele detestava ser ultrapassado por um Passat. Né? O negócio eu pegava feio lá na subida da serra. Fala aí, que pô. o Passat é bom, né? Não, mas o meu Chevette foi bem legal aí. Legal, meu. muito bom. Rubens, que é um líder ou uma referência que te inspira? Olha, eu tive vários. Eu tive um dos primeiros chefes na SKF, cara. O cara era o diretor comercial da SKF, Manuel Pereira Penha. E ele falou um negócio muito importante, né? Porque no final das contas, né, eu sou responsável por uma divisão, né, que tem vendas, tem a área de produtos, tem preço, tem, né, toda a parte logística, toda a parte de supply chain e tal. E ele falava uma coisa assim, cara, a venda só se concretiza quando o cliente paga. Então, não adianta você achar que você vendeu, fez um melhor negocião, puta, fechamos a meta do mês e depois o cara não te paga lá na frente, né? Então, essa daí eu acredito também que é uma mensagem importantíssima para os nossos mecânicos, né? Hoje nós temos dezenas de formas de pagamento, né? Mas o legal é você ver, você faz o teu serviço bem feito, você cobra o preço que você tem que cobrar, né? Eu sempre digo, né? Eu não gosto de botar preço no trabalho dos outros, né? Então, assim, os nossos mecânicos hoje, eu não acredito que vai fazer uma reparação, fala que custou 5 mil e depois, não, dá para fazer por 2. Não é assim, né? Então, assim, mas assim, a venda só que se concretiza quando o cliente paga, porque no final das contas, tanto nós, né? Como os nossos mecânicos, reparadores que têm suas oficinas, tem todos os compromissos aí que você tem que pagar funcionário, se for o caso de aluguel, impostos e tudo. Então, você precisa ter o dinheiro no teu caixa lá para poder honrar os seus compromissos, né? E aí tem vários outros, né? O próximo Maurício Barbalho, né? Que foi um ícone aí da marca Look, né? No passado aí, né? Temos hoje aí gente trabalhando, o Serginho Alvarenga, o Fiola, né? Com o Sindirepa aí. Também a gente tem bastante contato com eles. Toda essa galera aí que está no dia a dia da reparação automotiva, né? Acho que a gente tem vários nomes aí, posso me esquecer de alguns aí, mas temos vários aí que são importantíssimos aí para o mercado, né? Muito bom. O que é uma ferramenta, Rubens, que não pode faltar na oficina? Conhecimento. Né? Conhecimento, cara, como eu comentei aqui, né? Acho que é uma própria frustração para o mecânico quando chega algum tipo de veículo que ele vê que ele não vai conseguir reparar, né? Então, assim, tem que treinar, tem que fazer o Senai, Senac, treinamento, liga para as fábricas estão juntos, se tiver dúvida, vem para nós, né? Mas acho assim, a complexidade da reparação do veículo está cada vez pior, né? Aquela coisa do arame, chave de fenda, não sei o quê, já não foi faz muitos anos. Então, assim, tem que ter equipamento eletrônico, tem que ter equipamento de medição. E o segundo, né, se me permite, é gestão, né? Sim. Tem que ter a questão da gestão.
se é a família ajudando, é a esposa, o filho, o neto, sei lá, tem que ter alguém utilizando a digitalização a seu favor, né? Não ficar fazendo coisa na mão. Acho que tem que ter existem plataformas hoje para você administrar uma oficina. Às vezes o barato sai caro, né? O cara pode pensar, putz, eu vou ter que investir X mil reais num softwarezinho para administrar minha loja, mas isso vai dar um benefício grande lá na frente. Total. Né? Ele vai deixar de perder dinheiro às vezes, né? Vai controlar melhor seu estoque de autopeças. A gente sabe hoje também que mudou bastante, né, a questão de peças dentro de uma oficina. A eficiência dos nossos distribuidores, né, hoje foi muito grande, né? Antes o cara tinha que ter lá algum tipo de estoque de peças na loja dele, ou ia sempre lá na autopeça do lado da oficina dele buscando peça toda hora. Hoje um cliente nosso, hoje um distribuidor Schaeffler, da hora que ele fecha o pedido até a hora que sai o motoboy, está dando em torno de 7 minutos, 10 minutos. Pô. Então, assim, o mecânico ele vai pedir 2, 3 vezes por dia, sim, às vezes. Né? Ele não precisa mais ter esse grande investimento em estoque de peças. Né? Mas a gestão acho que é uma coisa importantíssima. E o conhecimento, né, cara? Aproveita aí o Conecta, todas as plataformas que existem aí, aprendam com os podcasts e YouTubers que tem aí no mercado aí, que acho que é bastante importante. E a Oficina Brasil faz esse trabalho brilhante aí também nessa parte do conhecimento, né? Muito bom. Ô, Rubens, uma inovação automotiva que você admira? Olha, o carro mecânico ele pareceu mais ou menos parecido por muitos anos, né? Vamos dizer, ou transmissão, depois a transmissão automática, mas a transmissão automática já tem nos Estados Unidos há muitos anos, né? Eu acho que essa coisa do carro híbrido, eu acho que é uma coisa bem interessante e que casa com o nosso continente, né? Sim. Como eu já comentei, um carro elétrico hoje, para um país continental como é o Brasil, não estou aqui falando nada contra carro elétrico, mas se você tem uma viagem longa para fazer, infelizmente a infraestrutura para você carregar um carro elétrico é ruim no Brasil. Né? E isso não vai ser feito pelo governo, vai ser feito pela iniciativa privada. E quem vai botar milhões aí para botar carregadores no mundo inteiro, né? Na China tem porque o governo faz isso lá, mas nos outros países não. Eu acho que o carro híbrido é uma boa solução, né? Porque você alia duas coisas boas, né? Faz o carro andar, faz o carro ser econômico. Você tem hoje carros produzidos aqui no Brasil, que é carro híbrido flex, né? Que é uma coisa que... Três, né? Três... Acho que nem o japonês não sabia que ele ia ser o único a ter um negócio desse no mundo lá, né? Estamos falando do Corolla aqui, né? Quer dizer, é uma coisa legal, né? Então, assim, quem roda muito dentro das cidades, acho que um carro híbrido ajuda você a economizar um pouco de dinheiro na gasolina, ou plug-in, ou não plug-in, ou full hybrid, como ser, né? Mas, assim, eu acho que essa tecnologia foi, assim, bem legal para o trânsito caótico que nós temos nas nossas cidades hoje, que é ótimo para aftermarket, né? Eu não reclamo nunca de trânsito, para mim, quanto mais trânsito, melhor, alguma coisa vai estragar lá e o mecânico vai receber um carro lá, né? O efeito Uber também é bom, um carro que às vezes anda 250, 300 km por dia. Na cidade, né? Às vezes 24 horas, né? Às vezes é o pai dirigindo, depois é o filho ou a esposa, sei lá. Então, assim... gera manutenção, né? Mas voltando aí, acho que assim, o híbrido acho que é uma coisa que acho que é bem legal, que vai perdurar. Não é aquela modinha que vai, né? Você vê que hoje várias montadoras, né? Antigamente era mais carro premium, né? Para ser aí o híbrido, mas hoje várias marcas estão lançando aí veículos até mais acessíveis, né? Como sendo já híbridos, sim, né? Carros de entrada, Stellantis aí já está lançando, né? Volkswagen, todo mundo vai para o híbrido. Então, assim, é uma tecnologia que acho que casa com o tamanho do nosso continente, né? Você não vai de A para B, São Paulo, Curitiba, pode ser que você fique no meio do nada aí, sem bateria, se você tiver um carro puro elétrico, né? Rubens, você trouxe aqui, né, o tamanho da Schaeffler, os desafios, imagino quantos desafios você não tem. Desses, qual te tira seu sono? Eu sou um cara que tem muita energia, cara. Eu sou ligado no 220, né, meu? Então, assim, pessoas que falam, não, a gente sempre fez assim, sabe? E hoje nós temos uma coisa extremamente importante. Não dá para você falar mais que você sempre fez assim, porque a mudança é muito rápida, né? Hoje, dos 200 funcionários que nós temos só no VLS, nós somos quase 4 mil na Schaeffler inteira, mas só no VLS nós somos 200 funcionários.
Nós temos uma massa, eu estava falando ontem com a minha gerente de RH, eu acho que nós temos uma massa aí de uns 30%, 25%, 30%, que são funcionários de 20 a 30 anos, cara. Então, e essa galera precisa de informação também, precisa de formação, né? E eles não podem cair no passado e falar, não, a gente sempre fez assim, porque eles nem sabem como que era, fazia antes. Então não adianta eu falar para um cara de 22 anos lá, pode ser um estagiário ou um técnico, falei, pô, você está fazendo de uma forma aí, mas eu responder para ele, não, a gente sempre fez assim, desde 1980 e funciona. O cara não vai saber o que é isso. Então assim, esses jovens também, muito conectados hoje, muito antenados, eles têm que ter a parte da história, do histórico, do conhecimento dos mais velhos, que acho que é extremamente importante. Você não pode ter uma empresa só com jovens, porque você perde a história, perde conhecimento. Todo o legado, né? O conhecimento. Perde o legado, o conhecimento. Então, por isso que nós temos os nossos professores na área técnica, conversando com os mecânicos aí o tempo inteiro. E gente experiente. Então, assim, essa massa de gente jovem hoje aí, eles estão trazendo muito benefício para a empresa, por exemplo, digitalização. Sim. Tem muita coisa que a gente fazia, planilhas de Excel, perdendo um monte de tempo, que hoje você faz aí cria uns dashboards, você tem informação rápida, informação precisa, não precisa ficar checando, rechecando. Então, assim, esse conjunto aí de me tirar o sono é você falar que sempre fez assim no passado, porque a Schaeffler é uma empresa de 70 anos, relativamente jovem, uma empresa alemã, mas a gente nunca olha para trás, né? Inclusive, o nome INA, quando os fundadores, né, os irmãos Schaeffler fundaram uma empresa, INA em alemão, fazendo uma tradução não tão literal, mas quer dizer todo dia uma novidade. Olha só. Então o desafio é você ter todo dia uma novidade. É isso aí. Não vamos ficar... Olha para trás, conhecimento, técnica, engenharia, maravilhoso. Vamos olhar para frente o que a gente pode fazer melhor. Se você achar que não tem novidade, é porque você está mal informado, porque está tendo, né? Exatamente. Novidade tem. E isso aí cabe pro nosso mecânico também. É a mesma coisa, né? Todo dia uma novidade. Vai chegar um carro lá, chegou um carro aqui, eu não sei reparar, cara. Vai estudar, vai se capacitar. E aí da próxima vez que chegar um outro carro desse, vai falar, opa, pode botar na plataforma lá, ou pode botar no elevador que a gente vai reparar. Muito bom, hein? Muito bacana. Eu acho que, a gente teve um papo de profundidade, com visão, né? E muito conectado com o amigo reparador, André. Muito bacana, né? Muito que legal. Papo legal. Rubens, a gente pode falar. Não, se quiser deixar uma mensagem final aqui para a audiência da Oficina Brasil, são mais de 200 mil mecânicos. Se quiser deixar alguma outra mensagem final, à vontade aí. A mensagem é a seguinte, né, cara? Bom, primeiro uma coisa importante, né, que apesar dos meus cabelos brancos e do meu pouco cabelo, né, cara, eu tenho vida fora da Schaeffler. Essa é uma outra coisa que eu falo também bastante para os meus diretos lá, para os nossos funcionários, né, e às vezes até junto com os nossos clientes, né, você tem que ter vida também fora da tua vida profissional, né? Você tem que ter teus hobbies, coisas que você gosta de fazer, né? Quem gosta de jogar bola, vai jogar bola, porque desestressa, né? Sim. Se você fica o tempo inteiro focado lá só no teu business, ali só naquilo lá, você fica louco e não vai resolver os problemas do planeta. Então, tenha seus hobbies, né? Eu tenho dois aí que eu gosto bastante, um deles é cozinhar e outro é vinho, então faço parte de duas confrarias. O podcast vai ter uns elementos novos. Precisa botar um vinho aqui na caneca. Vai virar uma taça, né? Precisa fazer aí alguma coisa aí também, a gente também faz. Mas a mensagem é a seguinte, acho que hoje o brasileiro é muito criativo. Sim. Né? Nós temos, como você falou, 200 mil mecânicos. Quantas mil oficinas nós temos hoje no Brasil? 110 mil oficinas. 110 mil oficinas. O mundo mudou. Então, a mensagem é, vocês têm que se profissionalizar. Deixa a tua loja bonita, capacita com digitalização, investe em digitalização na tua empresa, equipamentos, né? Na medida do possível, prioriza ter equipamentos modernos que facilitem a sua vida. Às vezes você tem um equipamento, ou seja eletrônico ou mecânico, que você demorava 3 horas para fazer um determinado serviço, invista em procurar o que tem de equipamentos novos e modernos, né? A gente tem essas nossas feiras aqui na América do Sul de autopeças, aqui no Brasil, por exemplo, uma Automec, né? Tem aquela parte lá que é ferramentas e tudo, mas acho que é extremamente importante tá
assim, com seus equipamentos em dia, da mesma forma como a empresa Schaeffler, né? Nós temos as máquinas de última geração, o mecânico também tem que ter lá o seu ferramental de última geração, né? Para reparar aquele carro que está chegando hoje. E conhecimento, né? Acho que a gente já falou várias vezes aqui, né? Acho que os meus colegas que passaram por aqui também devem ter falado o mesmo, né? O conhecimento é fundamental, porque e tentar passar de alguma forma o teu negócio para o próximo, né? Não deixe que a tua oficina vá morrer porque não tem um filho, um neto, um genro, a mulher, o cunhado que não queira ser mecânico, né? Mecânico é uma profissão honrosa, uma importância absurda. Nós estamos lidando com segurança das pessoas, né? O mecânico tem uma responsabilidade enorme quando ele troca peças de segurança, por exemplo, né? Você pode ter acidentes graves envolvendo coisas ruins. Então, assim, o mecânico hoje, eu diria que ele é um médico. Ele é um médico do carro. Né? Nós temos o nosso médico, quando você está com algum problema, você vai lá no doutor. E quando você está com problema no seu carro, você vai no seu doutor também. Você vai no doutor lá que vai cuidar do seu carro, fazer a manutenção precisa, fazer a manutenção bem feita. De novo, eu não ponho o preço no trabalho dos outros, então os mecânicos têm que ter aí uma precificação, o cálculo dos preços das atividades, da hora do trabalho dele, bem feita, né? Para não espantar cliente. E conhecimento e informação. E o que eles puderem, se necessário, entrar em contato com a Schaeffler. Nós estamos, vocês sabem, né? Nós temos vários canais de comunicação. E aí eu acho que a gente faz o Brasil crescer. E nós, Schaeffler, e também as outras empresas que tem aqui no Brasil, fazem um trabalho brilhante nessa parte de capacitação, né? Então, assim, a gente sabe que se a gente não fizer, na Europa é bem diferente. Então, numa empresa alemã, cara, na Europa é bem diferente essa parte do conhecimento. Os caras não vão em aula, nada disso. Vai, pega lá um filminho e assiste. Aqui não, a gente gosta de estar lá. A gente gosta de estar lá na frente do mecânico e ensinando, capacitando eles para fazer o seu trabalho bem feito. Né? Muito legal, Meu Deus, né? hein? Pô. Que aula. Obrigado, amigo reparador. Estamos chegando ao fim desse episódio. Foi muito bacana. E eu quero fazer o lembrete aqui, né? Não deixe de seguir as nossas redes sociais, né? A gente tá no YouTube, a gente tá no Spotify, a gente tá no Instagram. Conteúdos assim como esse que a gente teve hoje aqui com o Rubens da Schaeffler estão sendo produzidos por nós para chegar até você essa mensagem e esse novo despertar, né? Então, que vocês tenham aproveitado muito esse episódio, né, André? Foi muito bacana para mim. Isso aí, muito obrigado Rubens, obrigado. Pelo todo o conhecimento. É um episódio para a gente ver e rever, né? E por todo o aprendizado aí. Sigam aí as nossas redes, estejam dentro do nosso app, site e deem o feedback, que é a forma onde a gente está melhorando e trazendo conteúdos ainda mais relevantes e mantendo, né, o aftermarket aí, as oficinas girando. Obrigado, turma. Valeu.